A revista britânica The Economist afirmou que o presidente Lula não só tem perdido popularidade no Brasil, como também vem perdendo influência no exterior. A reportagem é do André Anelli. A revista britânica The Economist classificou o presidente Lula como incoerente no exterior e impopular em casa em reportagem publicada no final de semana. Logo no início da matéria, o texto menciona que em 22 de junho, o Itamaraty condenou os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao território do Irã e declarou que a ofensiva representou uma violação da soberania do país e do direito internacional. A publicação diz que esse posicionamento do Brasil sobre a guerra entre Israel e o Irã foi de encontro à postura de outras democracias ocidentais que apoiaram o ataque dos Estados Unidos ou apenas expressaram preocupação. Para a revista The Economist, a simpatia do Brasil com o Irã vai ter continuidade com a participação de ambos os países nos BRICS, que vão se reunir em uma cúpula de líderes nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. No cenário interno, a revista britânica afirma que a fraqueza de Lula internacional é agravada pela queda da popularidade interna. Uma pesquisa Genial Quest apontou que a desaprovação ao governo chegou a 57% no início de junho, o maior índice do terceiro mandato. O jornal britânico ainda chama a atenção para a derrubada do decreto que eleva o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, por parte do Congresso Nacional, movimento inédito nos últimos 30 anos e que sinaliza a fraqueza do presidente perante o Legislativo. De Brasília, André Anelli. Hora da gente conversar também com os nossos analistas, Deise Ciocari e José Maria Trindade, nesta manhã de terça-feira. Zé Maria, vou começar contigo agora. À medida em que a gente tem essa ação, ou pelo menos essa avaliação, né, da revista The Economist, mas também há os problemas internos aqui no Brasil. A gente sempre destacou a capacidade do Lula de agir politicamente, não só aqui no Brasil, mas também se equilibrar no cenário internacional, com boa projeção, pelo menos nos primeiros governos dele. Qual é a tua percepção dessa avaliação da The Economist? Tem fundamento, Zé? Tem, a realidade, né? Num determinado momento, eu entendi que o presidente Lula estava tentando gravar o nome dele nos portais internacionais. Ele chegou muito forte internacionalmente. Ele é um nome conhecido no mundo inteiro. Mesmo fora da presidência da República, enquanto enfrentava dificuldades judiciais, ele agia muito, ele e os assessores dele, através de entrevistas e visitas a chefes de Estado no exterior. Ele tinha uma grande visibilidade. Chegou com esta postura mesmo de ser um presidente do Brasil internacional. Mas isso foi diluindo, né, em várias ações dele próprio, considerado persona non grata em Israel, ou seja, dividiu opiniões, deixou de ser aquela unanimidade, e mesmo na defesa do meio ambiente, que é um assunto também global, né? E agora internamente. Isso aí é o reflexo da gestão, do cansaço da gestão, das dificuldades financeiras que o Brasil enfrenta, essa dificuldade fiscal, esses embates, e a impopularidade dele como líder político, e também sobre a desaprovação do governo. O que os brasileiros sentem é uma dificuldade, quer dizer, há uma empregabilidade boa, quase pleno emprego, mas o dinheiro não dá para comprar o que as pessoas querem ou não dá para comprar como antes, consumir como antes, e dá essa sensação de que a economia não vai bem. Então, assim, esta fase que atravessa o presidente Lula e o governo brasileiro justificam muito bem essa matéria sobre a fragilidade política dele aqui e fora. Mesmo assim, Lula é, como é Bolsonaro, o grande eleitor para 2026, estando ou não na chapa. Deise, esses tópicos, então, mencionados pela revista, fazem sentido para você? Que impactos, então, pode trazer efeitos aqui? E se você acha que isso tem relação também com a economia interna aqui do país? Com certeza tem relação com a economia do país, Soraya. É uma análise dura, mas ela merece ser olhada com um pouco mais de detalhamento, né? A diplomacia brasileira, ela tem tentado se manifestar
com uma certa independência nesse novo mundo multipolar que a gente tem visto dos últimos meses para cá, né? Então, algumas posturas da diplomacia brasileira, elas têm se alterado substancialmente, né? Isso é um ponto. Então, junto a isso, a gente coloca essa queda de popularidade que a revista mencionou e que ela realmente existe, uma queda de popularidade do presidente Lula. Ele tenta se posicionar para ver se isso muda, se altera um pouco, né? Agora, o presidente Lula, ele tem que entender que nesse campo doméstico aqui do Brasil, essa queda de aprovação, ela faz parte de um cenário que ele mostra que a economia ainda está caminhando a passos muito pequenos. Então, se ele quiser aliar essa queda de popularidade com uma diplomacia externa que funcione um pouco mais e um reposicionamento, como ele tem falado, em relação ao Sul Global, que ele tem essa ideia de ser um líder do Sul Global, ele tem que aliar, Soraya, o realismo econômico, que é uma coisa que ele não tem conseguido fazer. O presidente Lula distorce um pouco essa realidade econômica. Então, é pegar de novo esse realismo econômico brasileiro que caminha não a passos tão largos, mas que caminha, como a própria matéria inclusive falou, acionar isso, um diálogo político para que esse realismo econômico funcione, então, um diálogo com o Congresso Nacional também para que a popularidade dele volte a subir e clareza estratégica. Então, eu acho que se unir esses dois pontos, talvez até o reposicionamento global do presidente possa melhorar.